Olá, seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Eu já tive problemas com bancos. Eu já fui sacar algum dinheiro em banco, eu já tive problema com tipos de conta que a gente quer operar. Você já teve problemas assim? Você já enfrentou situações constrangedoras, dificuldades para operar um capital qualquer ou para fazer a aquisição de algum bem em que você dependia de um banco? Não? Não sabe como é que essas coisas acontecem aí no mundo dos negócios? Não sabe a influência que um banco tem sobre o poder de aquisição, sobre o poder de movimentação de ativos dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade? Quer compreender um pouquinho melhor esse assunto? Então vem comigo! Então, esse assunto me fascina. Sempre que eu lembro de bancos, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha muita vontade de trabalhar em banco. A minha tia falava que ia me ajudar, que ia me ensinar, que ia me preparar para ser um grande funcionário de um banco. Aliás, eu acho que esta é a ideia de muitos há um tempo atrás, né? Querer ser um grande funcionário, um funcionário de um banco. Isso parece que trazia muito status pra gente durante muito tempo. Então, antes de falarmos desse assunto que me fascina, né? O assunto ligado às questões financeiras de um país, as questões financeiras de uma pessoa, eu queria também deixar um grande abraço hoje. O vídeo de hoje separou um espaço aí para dar um grande abraço ao Luiz Faria. Esse Luiz é uma figura espetacular. Por quê? Porque o Luiz é um seguidor do canal assíduo, um seguidor que compromete boa parte do seu tempo para nos ajudar com mensagens, com incentivo. O Luiz é realmente uma pessoa formidável, um seguidor desse canal que merece esse abraço especial. Então, Luiz, para você esse abraço. Luiz, que é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Um forte abraço, Luiz. Nós torcemos muito aí para o seu crescimento ainda mais financeiro, para o seu sucesso aí nos seus negócios, tá bom? Um abraço. Então, esse assunto, gente, o assunto que envolve os criptoativos também está ligado ao nosso famoso e tradicional meio de pagamento ou organização que de alguma forma controla as principais ações comerciais do nosso país e também do mundo, né? Que são os bancos. Aliás, os bancos sempre foram uma organização, ou fizeram parte de uma organização, que tem um papel muito importante, né, no que diz respeito à estrutura econômica e comercial de um país. Afinal, é através dos bancos que nós pegamos empréstimos, é através dos bancos que as organizações fazem algum tipo de caixa, movimentam determinados ativos, compram e vendem determinados papéis. Então, os bancos realmente têm um papel muito importante neste sentido. Já falamos aqui, inclusive, sobre bancos, quando nós estávamos criticando a Urpay, não sei se você se lembra disso, quem não se lembra, volta lá, tem alguns vídeos da gente falando sobre isso, e um vídeo específico onde eu falei da Urpay, que teve um problema, e comparei a Urpay com alguns bancos tradicionais. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, eu trouxe algumas notícias, eu gostaria de compartilhar com vocês essas notícias para a gente poder dialogar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no mundo dos negócios relacionados aí aos ativos financeiros de uma maneira geral, em especial os bancos. Eu não sei se você se lembra, se você já teve algum problema com relação a bancos, no sentido de buscar um saque, tentar fazer um saque e não conseguir. Existe uma regra do Banco Central que uma determinada quantia para ser sacada precisa ser antecipadamente avisado, né? Você precisa de anunciar ao banco que você precisa sacar essa grana. E eu tenho notado nos bancos um certo desespero, não sei se você tem percebido isso, eu não sei se você tem sentido isso quando você vai ao banco, e especialmente com pessoas que têm pouco conhecimento, normalmente são ludibriadas. Seja para uma venda casada, isso você já está sabendo que acontece muito, né? A venda casada é aquele momento em que o gerente do banco, ao te oferecer alguma coisa, ao ser solicitado dele alguma coisa, ele te oferece outra. Isso, inclusive, é crime, é proibido. Mas isso acontece com muita frequência, a gente conhece, sabe muito bem disso, né? Os consórcios, as letras de câmbio e outros produtos mais que eles vendem aí em função aí de uma determinada troca de favor, tá? Mas além disso, toda essa complicação que a gente vive ao solicitar um serviço do banco, especialmente do saque, tem a ver com a alteração que o mercado tem proposto, não sei se você tem percebido isso, tá? E aí eu trouxe algumas reportagens para a gente comparar e ver se faz sentido a minha análise. Eu não sei se vocês tiveram acesso à última notícia que o Itaú, uma nota que o Itaú divulgou recentemente,
recentemente, ele coloca inclusive com essa expressão, não sei se é um forçamento de barra aí dos jornais, mas a expressão usada foi nós estamos com medo, nós estamos receosos das fintechs que estão chegando por aí. Então, são tantas organizações novas, né? Essas fintechs seriam isso, essas organizações que estão chegando agora, essas startups ligadas ao mercado financeiro, que os bancos estão malucos, que os bancos estão perdendo os cabelos de preocupação. Por que isso? Porque o mundo está entrando num processo de revolução nesse sentido. Aliás, há quem diga, e aí a gente acompanha alguns youtubers, a gente acompanha algumas pessoas estudiosas do assunto, eu tenho amigos economistas, em que eles dizem aí onde a gente está prestes a viver uma crise mundial, uma crise financeira mundial. E isso não é difícil de compreender e de aceitar. Tá? A gente vai entender muito bem isso aí num próximo vídeo em que a gente for trabalhar essa questão da crise. Mas com relação a essa transformação, percebe-se, por exemplo, que o dólar, que sempre foi uma moeda extremamente valorizada, né? Há quem diga que não é a mais valorizada, eu até acredito que a Libra seja, mas enfim, embora ele seja hoje uma moeda muito valorizada, está perdendo força. Se compararmos, por exemplo, com a própria Libra, com o Bitcoin, uma moeda virtual que tem ganhado força e muita força nos últimos tempos. O dólar até 1970, se sabem que ele era lastreado ao ouro, né? Assim como a moeda nossa, né? A moeda do Brasil também sempre foi, mas o dólar, depois de 1970, com o presidente Nixon, a gente percebe aí um lastro diferente, né? Um lastro que deixa de existir em função do ouro, passa a ser vinculado ou existir um lastro, pelo menos comercialmente falando, com o petróleo. Né? O petróleo passa a ser aí o grande lastro do dólar, até porque boa parte das nações fazem o seu comércio, fazem as transações de petróleo baseado no dólar. Mas algumas nações já têm trabalhado de forma independente. Né? Você vê aí a China querendo criar sua própria moeda, e aí quando eu falo moeda no sentido criptográfico, não é uma moeda que possa ser trabalhada de maneira virtual. Temos a Rússia também com essa mesma ideia, e eu vou trazer essas notícias para vocês, para que a gente possa entender como que esse contexto de transformação se encaixa nas notícias que a gente está percebendo, que a gente está lendo. Então aqui no nosso vídeo, a gente tem o que aqui? A gente tem a primeira notícia que eu achei interessante do dia. Recebi de um grande amigo também, Anderson, que está em Portugal. É uma pessoa formidável que tem acompanhado de perto o nosso trabalho. Muito bom, Anderson. Aproveita aí, um abraço para você também. E ele trouxe a notícia que eu achei interessante do Paulo Fiorio, que é esse sujeito aqui, o idealizador deste portal, que é o Bitcoin News. O Paulo Fiorio trouxe a seguinte notícia hoje, há poucas horas atrás. Aconteceu hoje uma intermediação ou uma transação na absurda quantia de $1 bilhão através do Bitcoin, através do blockchain. Você imagina uma transação equivalente a $1 bilhão em Bitcoins na blockchain. E ainda tem gente que acha que é um processo muito arriscado, é perigoso, não dá para a gente ter segurança nisso não. Alguém teve a coragem de fazer uma transação no valor de $1 bilhão na blockchain. É de se espantar ou é de entender toda essa preocupação que os bancos estão tendo? O que você acha? Nessa transação, precisamos de ligar para quantas instituições, quantas entidades para preparar uma mala que eu vou sacar determinada quantidade de dinheiro? Teve necessidade disso? Nessa transação, quantos cartórios precisaram assinar documentos, recolher certidões, recolher assinaturas? Nenhuma. Você está entendendo o que está acontecendo? Você compreende que o mundo que você está vivendo está em constante e rápida transformação? Você consegue enxergar toda essa diferença? Eu me lembro mais novo, não sei se é da sua época, em que os bancos não tinham caixa eletrônico. Nós pegávamos altas filas, filas e mais filas para qualquer tipo de transação, para um pagamento, um recebimento, um saque. Quando ouvimos falar de que havia uma tecnologia diferente que poderia tanto sacar quanto receber dinheiro, mas não era ser humano, era uma máquina, muitos resistiram. A resistência era enorme, né? No marketing a gente tem alguns tipos de consumidores, né? Nós temos aqueles que são mais arrojados, aqueles que estão dispostos a experimentar novas tecnologias, a ter novas experiências, e outros que estão mais receosos, preferem deixar com que o outro tenha experiência para que ele depois aprenda o que está por vir. Eu te pergunto, que tipo de consumidor você é? Você é aquele que está disposto a experimentar algo novo, que está disposto a aceitar novidades, não como um bicho de sete cabeças, não como aquilo que vai destruir o seu conforto, a sua rotina, ou como algo que propõe melhorar a sua vida? Como é que você enxerga isso? Pois então,
Neste caso, uma transação de $1 bilhão na blockchain através do Bitcoin, através da troca de moedas virtuais. Uma outra notícia que me chamou a atenção, uma notícia que recentemente, né, uma semana mais ou menos, eu não tive tempo para falar dela, mas está aqui nas minhas playlists aqui, né? Um banco suíço hoje oficialmente autorizado pelo FINMA, que é um órgão comparado à CVM aqui do nosso país, lá na Suíça autorizou este banco a ser 100% criptoativo. Ou seja, é um banco que está totalmente vinculado às criptomoedas. É um banco que vai trabalhar 100% dentro da blockchain. Esse portal é um portal russo, mas ele tem uma versão em inglês e deu conta de que a Suíça foi o primeiro país a adotar ou aceitar um banco, uma instituição financeira, a trabalhar 100% dentro da blockchain. Ou seja, é um banco que nós conhecemos como banco físico, tradicional, mas que hoje não trabalha mais com a moeda corrente, com a moeda fiduciária que nós conhecemos. Quantos de nós ficamos nas filas durante horas e o caixa eletrônico do lado, caixa eletrônico que foi feito para aquilo, vazio, porque ninguém tinha coragem de utilizá-lo? Você se lembra disso? Fazendo essa analogia, eu consigo perceber que nós estamos num processo de transição que eu jamais imaginei ou imaginaria experimentar. Recentemente, na semana passada também, um órgão de imprensa aqui do Brasil divulgou também a nota de uma transação no Rio de Janeiro de um imóvel, aproximadamente 2 milhões e meio, todo feito em criptoativos, todo ele transacionado dentro da blockchain. Inclusive foi uma fintech, uma organização que tem o know-how de trabalhar com a parte burocrática desta transação, que faz isso via blockchain no Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou assistindo determinadas transformações, eu de alguma maneira tento acompanhá-las, na medida em que eu me posiciono diante de uma situação que me favoreça, de alguma maneira traga para mim resultados plausíveis, a começar pela falta de higiene, pela falta de condição física para ficar transportando moeda, carregando dinheiro, e ainda tem gente que insiste. Outros mecanismos existem, como cartão, como talão de cheques, a gente sabe que eles existem, mas todos eles, eu não tenho nenhum medo de afirmar isso, todos eles estão fadados ao fracasso. Seus dias estão contados. E aí, para finalizar, eu vou usar aí uma frase da minha avó, uma frase que é muito conhecida de vocês, né? Uma frase que ela utilizava muito, não é dela, né? Uma frase que ela utilizava muito e que eu acho que tem a ver com o tema, tem a ver com o assunto, tem a ver com essas novidades que surgem todos os dias, apontando pra gente um futuro diferente. Ela me dizia que quem chega primeiro bebe água limpa. O que você acha? Você quer beber água limpa ou prefere esperar que alguém a utilize para, se sobrar, você utilizar? Fica aí a nossa reflexão. Espero ter contribuído, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Caso você não seja inscrito, se inscreva, né? E se inscreveu, clica também no sininho para que você possa receber novas notificações. Tá bom? Importante que você saiba que nós apoiamos algumas organizações do mercado financeiro, algumas de alto risco. Temos todas aqui na descrição deste vídeo. Qualquer dúvida, os meus contatos também estão aí. Aproveita também para compartilhar esse vídeo. Vamos fortalecer esse canal para que ele possa ser útil para você e para outros também. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.